Fortes chuvas causam deslizamento de terra, desabamento de prédio e morte na Bahia. A gente vai falar ao vivo agora com a repórter Lorena Dias, que vai atualizar as informações pra gente. Bom dia, Lorena, bem-vinda aqui ao Primeiro Impacto. Bom dia na medida do possível, né, com esse cenário assustador por aí. Bom dia, Dani. Bom dia, Kenzo, e a todos que acompanham a nossa programação. Exatamente, Dani. E hoje segue a previsão de chuva, né? E por causa do solo encharcado, a gente precisa redobrar a atenção. A nossa equipe está aqui nesse momento no bairro de Cajazeiras 11, que fica aqui na capital baiana, onde houve um deslizamento de terra ontem, no final da tarde. Segundo os moradores, não chovia no momento, mas antes a chuva tinha sido forte por aqui. Em toda a capital foram registrados 120 milímetros em 6 horas, mais do que o esperado de chuva para o mês, que era de 108 milímetros. Além disso, os moradores apontam que um vazamento de água que já durava mais de 24 horas teria piorado a situação. Aqui em Cajazeiras, esse deslizamento ele não chegou a atingir nenhum imóvel e ninguém se feriu. Outro caso registrado aqui na capital baiana foi no bairro de Alto de Coutos. Por lá, um prédio residencial desabou e buscas chegaram a ser realizadas para identificar possíveis vítimas após os moradores contarem que 2 homens trabalhavam no local. Durante o trabalho de buscas ali do Corpo de Bombeiros, os operários apareceram e contaram que, por sorte, tinham saído para almoçar no momento do desabamento. Funcionários da Defesa Civil de Salvador interditaram o local para avaliar o terreno. Mas no interior do estado, infelizmente, foi registrada uma morte por causa da chuva. O caso aconteceu no município de Riacho de Santana no domingo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Carlos Lúcio de Carvalho, de 57 anos, estava retirando sua moto, que havia sido arrastada pela força da água, quando ele mesmo é arrastado pela enxurrada. A vítima foi encontrada embaixo de um carro, mas não resistiu. Esse tempo fechado continua nesta terça-feira, como eu disse, aqui em Salvador. A previsão é de chuvas fracas que podem ocorrer a qualquer hora do dia, mas que exigem aí essa atenção redobrada, principalmente em áreas de risco como essa aqui na capital baiana. O solo permanece encharcado. A gente tem até a imagem, Raimundo Carvalho pode mostrar pra gente, desse cano, onde tem ainda um pequeno vazamento de água, né? Então todos esses detalhes, né? Tudo isso chama atenção. Nesse local onde a gente está agora, né? A via, ela permanece interditada. Os ônibus, eles não podem passar aqui nesse trecho. Nesse momento, agora, a Transalvador, né? A equipe de trânsito aqui acabou de chegar aqui no local. A gente está observando um funcionário aqui avaliando essa situação. Então, hoje vai ser um dia realmente de muita atenção, não só aqui na capital baiana, mas também no interior do estado por causa das chuvas. Dani, Kenzo. Lorena, nós estamos impressionados com as 2 imagens enquanto você narrava. A primeira delas é essa que está na tela do lado esquerdo aqui do vídeo. É o momento, então, em que esse homem foi arrastado pela enxurrada. A gente não tem ali no vídeo o momento em que ele foi arrastado, mas a gente vê a força da água. E eu queria, inclusive, que a gente colocasse em tela cheia e a Lorena trouxesse mais detalhes sobre o desabamento desta casa. Lorena, a imagem é impressionante por quê? Tinha equipes de fiscalização Defesa Civil no local e a equipe do Corpo de Bombeiros, mas isso não foi o suficiente para evitar que a casa caísse justamente por conta desse solo encharcado. E a gente percebe pelas imagens que chovia bastante no momento. Eu queria que você falasse onde, de fato, mais uma vez, claro, para quem está chegando agora, onde aconteceu esse desabamento, porque é uma imagem impressionante. Com certeza, Dani. Esse caso desse desabamento desse imóvel aconteceu no bairro de Alto de Coutos, que fica aqui em Salvador, numa região chamada de subúrbio ferroviário. Como você disse, chovia bastante no momento em que esse desabamento aconteceu e, inclusive, essa busca realizada pelo Corpo de Bombeiros, né, pelas equipes, é porque os moradores tinham informado que trabalhadores, operários, estariam no local do desabamento no momento em que tudo aconteceu.
aconteceu. A sorte é que eles tinham saído para almoçar no momento do desabamento, então durante as buscas ali eles apareceram, informaram, né? Não, a gente tinha saído para almoçar e por sorte ninguém se feriu. Tanto nesse caso aí de Alto de Coutos, quanto aqui em Cajazeiras, né? Onde a gente observa também esse deslizamento de terra. Mais cedo, Dani, a gente estava lá na parte de baixo, a gente estava na casa de um morador que a parte assim do material, né, da terra que deslizou por aqui, das árvores, né, um bambuzal que tinha aqui nesse local, ficou bem perto do quintal dele. Por pouco não atingiu a casa desse morador. Então aqui na capital baiana, apesar desse deslizamento aqui em Cajazeiras e do desabamento de imóvel lá em Alto de Coutos, ninguém se feriu. Dani. Ô Lorena, queria rapidamente só trazer um serviço para o pessoal que está nos acompanhando agora. Você segue ao vivo daí, trazendo as informações. A gente mostra, inclusive, o tamanho do estrago que foi causado à direita do vídeo, ao vivo, essa imagem para vocês, porque haverá hoje um árduo trabalho que vai ser feito pelas equipes dos bombeiros também para recuperar todo esse espaço aí. Muitas casas estavam nesse local, onde a Lorena está trazendo as informações para a gente. E uma informação que é super importante, inclusive, para o trabalho das equipes que vão fazer um trabalho árduo ao longo de todo o dia de hoje, né, Lorena? Previsão de mais chuva, o solo está bastante encharcado, a gente consegue ver por essa imagem, mas ainda há previsão de mais chuva para hoje aí, inclusive essas casas que vocês estão mostrando agora para a gente. Há novos riscos de desmoronamentos também nessa região, Lorena? Olha só, Kenzo, nesse local onde a gente está, houve apenas o deslizamento de terra, né? Algumas árvores elas acabaram descendo, mas nenhum imóvel foi atingido. A Defesa Civil de Salvador, ela já esteve aqui em diversas dessas residências, né? Inclusive esse prédio que está aqui perto da gente. Eu conversei com a moradora, ela informou, olha só, a Codesal disse que a gente não corre risco, né? A gente precisa ficar atento caso ouça algum barulho, sair de casa, mas não houve nenhum dano ao imóvel. E lá na parte de baixo, a gente conversou com os moradores, também não chegou a atingir nenhum imóvel, ninguém se feriu. Mas como você disse, Kenzo, o solo ele permanece encharcado e existe sim a possibilidade de chuva para essa terça-feira, né? A previsão da Codesal é de chuvas moderadas que podem acontecer a qualquer hora do dia e a gente tem essa parte aqui, na parte de cima, a gente consegue ver esse trecho aqui onde tem ainda o bambuzal, né? E caso essa parte esteja alagada, existe sim um risco. Então os moradores da parte de baixo, eles foram alertados a irem buscar a Defesa Civil, né, nesta terça-feira para buscar todo o suporte necessário, o apoio, a orientação para que quem mora na parte de baixo não corra nenhum risco caso venha a cair uma chuva forte como foi a de ontem. Lembrando que choveu mais do que o esperado para o mês todo. Somente em 6 horas choveu 120 milímetros, sendo que para o mês todo a previsão era de 108 milímetros. Então a gente tem ainda mais mês de novembro aí pela frente, então os cuidados de fato precisam ser redobrados nesse período. Kenzo. Pelo 4º ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.